Professora Daniela é graduada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, é professora da Universidade do Estado do Amazonas, cedida à Presidência da República, lotada no Centro de Gestão Operacional de Sistemas de Proteção Amazônia, CESIPAM, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa das Cidades na Amazônia Brasileira, da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: Sistema de Informações Geográficas, Ordenamento Territorial, Geotecnologias, Análise Socioeconômica e Crescimento Urbano. Coordena também o projeto Inclui Geo, Geotecnologias Livres para Conhecer, Incluir e Preservar, o grupo de trabalho em educação à distância no CESIPAM. Professora Daniela, por favor. Ótimo, obrigada, Fátima. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar sobre essa nossa experiência no Sistema de Proteção da Amazônia. Eu sou do Rio de Janeiro, estou fora da minha cidade já há algum tempo em função do trabalho e principalmente por essa relação com a Amazônia. Eu tive a oportunidade de morar em Manaus 6 anos e nesse momento agora aqui em Brasília, na sede da Coordenação Geral do Sistema de Proteção da Amazônia, vinculada à Coordenação Geral de Operações, continuo numa relação com a Amazônia à distância, mas não tanto, né? A gente vai falar sobre isso, vai falar inclusive o quanto como o professor hoje pela manhã, o professor Formiga falou que a Amazônia representa mais de 50% e efetivamente, sim, em termos territoriais, 60% praticamente do território nacional. Então a gente está falando de uma área que comporta uma distância entre as duas cidades, entre a população que ali reside, que vem nos incitando e exigindo uma postura enquanto instituição que atua na proteção desses espaços diferentes em relação às suas estratégias de comunicação com essa população, seja ela os gestores municipais que estão nesses municípios e nos demandam por um curso, nos demandam um apoio na disseminação de conteúdos que o CIPAM trabalha, relacionados a sensoriamento remoto, previsão meteorológica, diferentes áreas que a instituição atua, ou ainda para a própria população local nas demandas, como eu vou falar pontuar mais adiante, de estudos diferenciados. Então, o CIPAM, nesse momento, começa a enxergar, é uma instituição relativamente recente. Vocês já devem ter escutado falar do projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que vem desde no final da década de 80, início da década de 90, sendo pensado, gerado, mas que levou durante toda a década de 90 um processo para ser instaurado efetivamente nesse território amazônico e a sua sede aqui em Brasília. Então a gente tem o primeiro centro regional instalado em Manaus em 2002. Foi onde eu fui trabalhar, inclusive nesse primeiro contato com a região amazônica, neste centro regional. Eu ia pedir para passar o próximo, mas sou eu mesmo que controlo. Nessa ideia do próprio CIPAM, eu quando lembrei que tinha colocado esse slide, eu lembrei da professora Bernadette hoje pela manhã falando justo nessa perspectiva de convencimento de que seria bom, importante para a instituição reduzir custos, ampliar sua atuação na questão da capacitação, que não é um foco prioritário, mas que dialoga com a missão e com a visão institucional. Que esse é um sistema de proteção da Amazônia, que não está atuando sozinho, que atua composto por diferentes instituições, né? O CIPAM, e aí falando um pouco dessa estrutura, ele tem 3 centros regionais, um em cada capital, recobrindo áreas de interesse diferentes, né? Manaus recobre o Amazonas e o Roraima, Porto Velho, um centro regional recobrindo o Acre, Rondônia, Mato Grosso, e em Belém, Pará, Tocantins e uma parte, Tocantins não, Pará,
Maranhão e o Amapá, porque a gente está falando de Amazônia Legal, por isso que eu falo do Maranhão e falo do Mato Grosso, que estão fora, né, da região norte, mas compõem a Amazônia Legal, que é a nossa área de atuação. E quando eu resgatei a missão, eu falei, bom, ela tem como missão promover a proteção da Amazônia por meio da sinergia de ações de governo, articulação, planejamento e integração de informações e geração de conhecimento. Então já me ajuda a pensar aqui outras estratégias nessa área que para a gente é muito nova. Ano passado, e ali fora tem alguns exemplares que eu trouxe para serem doados aqui, do fruto de um evento, que foi o nosso primeiro evento dessa rede de educação à distância, que está em processo de consolidação, né? Então ela é muito recente. Nós estamos ainda com toda uma elaboração de um portal operacional para conjugar todos esses cursos, os meios de disseminação de conteúdos, unindo experiências, mas isso começou, então, dentro do CIPAM, no ano de 2010, 2011, com um programa específico de inclusão digital para municípios do Arco Verde. Eu vou falar um pouco mais depois. E que veio, então, ampliar também um pouco da estrutura física e de espaço, porque, falando nessa realidade amazônica, mesmo o CIPAM tendo essa estrutura, tendo um leque muito amplo de antenas espalhadas para recepção, né, de antenas, que a gente chama de antenas versáteis, para comunicação via satélite e levar a internet, enfim, permitir que os órgãos consigam se comunicar. E a gente também faz a instalação dessas antenas em alguns espaços específicos, como prefeituras. Os telecentros vieram nesse contexto para ampliar essa discussão da educação à distância no âmbito do sistema de proteção da Amazônia. Mas isso é uma coisa recente, né? Ele tem 10 anos, 11 anos enquanto instituição. E a discussão relacionada à educação à distância, ela está engatinhando, se é que a gente pode falar dessa forma, dentro da instituição, mas já com algumas articulações consolidadas de grande valia. Deixa eu passar o... Opa, agora passei rápido demais. Vou voltar Deixa eu ver se eu... Não, ó, tá vendo? A tecnologia eu consegui desligar o negócio. Ah, ele volta, né? Não, ainda não é o anterior. Agora não fui eu, ele lá atrás mexendo. Agora não fui eu. Mas enfim, eu vou pontuar alguns dos estudos, projetos e programas que nós estamos desenvolvendo relacionados a essa necessidade que surgiu no âmbito do sistema de proteção. É o de cima, é o anterior. Deixa eu ver se eu consigo então aqui voltar. Para voltar eu tenho que apertar assim. Só que ele não está indo. Olha, está voltando. Eu estou tentando aqui na setinha e ele não... Isso, por favor. Ok, obrigada. Bom, se eu me enrolar, vou te pedir o apoio aí atrás, e aí você me ajuda. Nessa conjuntura da relação com as políticas públicas, porque a minha palestra tem esse título, né? O que tem as políticas públicas a ver com toda essa rede? O sistema de proteção da Amazônia, né? Eu sou da universidade, eu tenho outros colegas que são das universidades compondo esse sistema também, mas temos uma diversidade de instituições que fazem parte. Militares, até porque hoje o CIPAM está no âmbito do Ministério da Defesa, então eu tenho o Exército Brasileiro, eu tenho a Marinha, eu tenho a Aeronáutica, também com pessoas atuando, compondo esse sistema e também com as suas linhas de ação e trabalhando em missões, em operações em diferentes áreas temáticas. Hoje nós temos 5, 6 áreas temáticas que são, eu coloco 5 porque eu falo que mesmo dentro dessa discussão na instituição, a EAD, ora a gente tem pensado ela como uma linha de pesquisa, ora como um instrumento, inclusive, para a disseminação das demais áreas que envolvem meteorologia, que envolve uma área de inteligência,
de combate a ilícitos diversificados, que envolve uma área relacionada ao apoio a políticas públicas de fomento e geração de emprego e renda. E nesse processo, inclusive, né, o diálogo com o Ministério de Desenvolvimento Social, com o Ministério das Comunicações, começa a se estreitar via alguns programas e algumas operações, como foi o caso da Operação Arco Verde, que são os exemplos que eu trago aqui para vocês de ações que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos, que envolvem estratégias de capacitação que, ora, são presenciais, no caso da Cipan Cidade, por exemplo, que aí eu vou te pedir para passar o próximo, por favor. É um programa que foi desenhado, num primeiro momento, direcionado somente para gestores municipais, com uma carga expressiva de uma outra área que a gente trabalha bastante, que são as geotecnologias. Quem não é da área, né? Se eu falar um pouco de imagem de satélite, quem não é da área já usou o Google Earth para se localizar em alguns pontos que seja aqui do próprio DF. Eu estou falando de sistemas de informações geográficas que trabalham com imagens de satélites, com informações espaciais para contribuir no pensar do território. Então, toda essa necessidade fez com que o Cipan criasse um programa direcionado para técnicos municipais e que fizesse, então, cursos de 40 horas, de 60 horas, com cargas horárias diferenciadas em função das necessidades e com a nossa também capacidade técnica e operacional de realizá-los em diferentes áreas, em diferentes municípios da região amazônica. Hoje, eu fiz o levantamento com os nossos centros regionais e também com a coordenação geral aqui em Brasília, aproximadamente mais de tem uma linha, mais de 1.100 técnicos, né, foram distribuídos, já foram capacitados nesse programa, que envolve, então, um curso rápido de geoprocessamento, com uso de software livre, que é uma outra política da instituição também, fazer a disseminação desse conhecimento sobre o território amazônico, das bases de dados que se tem disponível hoje para essas prefeituras, usando recursos que eles depois consigam manter. São municípios em grande parte, claro que a gente tem capitais que são bastante populosas, como Manaus e Belém, mas a gente tem cidades como Lábrea, no sul do Amazonas, que você não tem a mesma estrutura que as demais, ou como a Maturá, ou como o Maru do Norte, que eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes. E realmente uma única antena é a que suporta para o próprio MDS, no CRAS, fazer o cadastramento das famílias do programa Bolsa Verde. Então, esse diálogo com a política, ele vem nesse sentido, né? A identificação da necessidade via esses programas junto aos municípios e a necessidade de ofertar, então, conhecimento sobre o que o governo tem para a melhoria da qualidade de vida dessa população e também a geração de emprego e renda, no caso específico, né, e das políticas de transferência, fez com que o Cipan começasse a pensar estratégias que fossem além desses momentos pontuais, né? A gente tem ainda essa atividade acontecendo, ora por ser oferecido no próprio centro regional, com aulas presenciais, né, para os técnicos municipais, ora em polos regionais, porque nem sempre, como a prefeitura tem que enviar o técnico para uma capital, isso se torna muito custoso. Só aviso de exemplificar para vocês, a gente fala de um deslocamento de Tabatinga para Manaus em linha reta, ele acontece por um avião, mas não todo dia, nem sempre, né? Tem lugares na Amazônia que a gente só tem o acesso aéreo uma vez, 2 vezes por semana, e por barco a gente tem um processo que pode levar 7, 10, 12, 15 dias, dependendo da capacidade desse barco e o custo desse deslocamento. Então ele se faz de uma forma, se eu reduzo o tempo, eu aumento absurdamente. É uma passagem custando R$2.000 uma perna. Então nem sempre essas prefeituras têm essas condições. Então a gente teve que, como estratégia, então vamos oferecer esse curso por polo. Porque se na própria prefeitura eu não tenho a condição física do espaço, eu tenho que ter um outro desenho, né? Tem uma universidade, tem um instituto federal, como é o caso de Lábrea, né, que tem uma necessidade de, inclusive, disseminar
que eles ofertam da rede ETEC de conhecimento. Então a gente começou a fazer o mapeamento de todos esses atores e de quem tem interesse em nos ajudar também nessa história. Então, o Cipam Cidades, ele hoje está acontecendo nessa perspectiva e sendo redesenhado para conteúdos para serem disponibilizados à distância. Eu vou falar mais na frente de alguns gargalos, lógico, nem tudo são flores nesse processo, e temos gargalos sérios nessa oferta do conhecimento para a região. Próximo, por favor. Em relação a outras estratégias que a gente percebeu, que dessa necessidade do diálogo, como o professor estava falando lá, a gente tem um material para ser disponibilizado online, via o site, nosso portal operacional, nosso espaço para passar toda a base de dados, tudo, mas nem sempre a internet funciona. Ou eles nem têm a internet para acessar, ou precisam de outros meios. Então a gente tem uma organização, como foi o caso dessa capacitação específica para 43 municípios da região amazônica, que são os mais desmatados, né? Hoje essa lista já aumentou, já tem mais de 50, infelizmente, né, municípios que são classificados como os municípios mais desmatadores do bioma amazônico, e a gente começou a buscar outras estratégias também, vídeos, cartilhas, então a conjugação de diferentes meios para poder fazer a disseminação desse material. Olha, você não tem como, então a gente tenta mandar para o pessoal um curso em videoaula em CD, né, em DVD, para que você pelo menos tenha esse conteúdo aí, tenha o material. E as dúvidas, a gente, num momento que isso possa ser feito conjuntamente, é feita a opção por esse caminho. Né? E nesse caso do curso de capacitação em gestão, que ele tem 200 horas, são módulos diferentes de temáticas ambientais e que foram, né, eles são ministrados por técnicos do Cipam e também por de outras instituições como a ANA, né, que é uma parceira desse processo, a Agência Nacional de Águas, que tem uma temática muito grande e tem uma experiência também muito vasta na questão da capacitação relacionada a recursos e gerenciamento, né, de recursos hídricos, que é de sua competência. Próximo, por favor. Aqui é só um exemplo, né, de como essa capacitação foi feita. Ela foi realizada em polos, foram 7 polos para cobrir todo esse quantitativo de municípios. Ela teve uma expressividade em relação à importância dos conteúdos, mas principalmente do que os técnicos depois puderam fazer como desdobramentos e especialmente naquilo que a gente falava com eles muito da necessidade de capacitação, que era não só uma capacitação em saber usar o GPS, que é o aparelhozinho para pegar as coordenadas geográficas, mas para poder entender o território e pleitear, por exemplo, recursos para o Fundo Amazônia. Então, teve uma parte de projetos que foi muito bem trabalhada, um módulo específico para isso, para poder auxiliá-los nesse processo de busca de recursos e financiamentos, até mesmo para novas capacitações em diferentes áreas. Então, esse resultado junto à Operação Arco Verde foi expressivo e nos motivou a pensar como trazer todo esse conteúdo, esse material para um ambiente virtual de aprendizagem que ainda está, né, eu não vou nem apresentar, a gente ainda está desenvolvendo, isso está sendo estruturado, porque como também foi colocado hoje pela manhã, toda essa discussão precisa ter um núcleo dentro do próprio Cipam para discutir isso é tão novo, né? Eu não sou da área, eu sou da área de educação, eu sou professora, trabalho com geografia, que é uma outra ciência, né? Eu tenho outros colegas de outras áreas que também trabalham conosco, da biologia, da engenharia florestal, das áreas ambientais prioritariamente, mas a gente precisa de um pedagogo, a gente precisa de um design institucional, a gente começou em algum momento a fazer essa relação, a gente precisa efetivamente ter esse núcleo ou não, né? Ainda não definimos, a gente em função do evento do ano passado, até com o apoio do professor Robson, a gente falou dele hoje também, do Colégio Militar de Manaus, ele nos orientou, num primeiro momento, até para internalizar na instituição, é importante que vocês façam esse núcleo
por pequeno que ele seja, mas para que as discussões se ampliem e que vocês comecem a conseguir, inclusive, falar, bom, isso aqui não é, a gente não tem necessidade de desenvolver esse curso porque fulano já faz, até para poder fazer o processo de mapeamento muito mais amplo. Então, mas surgiu de um exemplo como esse, essa necessidade. Próximo. Em relação ao programa Telecentros BR, que eu particularmente tenho verdadeira adoração por ele, mas ao mesmo tempo uma série de questionamentos sobre esse programa junto ao Ministério das Comunicações, que hoje o coordena, né, mas que ele nasceu num momento lá atrás, num conjunto de pessoas atuando, o Ministério do Planejamento, mas eu vejo ele, a gente viu nesse programa, né, na implantação de espaços físicos que são esses telecentros, que tem uma característica de um kit, que são 11 computadores, 11 mobiliário, equipamento, né, multimídia para apoio, câmera de segurança, que precisam de ter como contrapartida um espaço físico disponibilizado por prefeituras municipais, mas que nos permitiu o quê? Um avanço enquanto estratégia institucional de presença mais efetiva do Estado nessas regiões, né? Se o município não consegue mandar ninguém para Belém para fazer, mas a gente tem um telecentro na região, numa escola, os nossos, prioritariamente, eles estão em instalação em escolas. Hoje, nós temos 23 desse conjunto, desses 137, porque cada etapa é desenvolvida por uma instituição, e aí a gente está falando também de um trabalho em rede que nem sempre é fácil, porque os cronogramas, e para a região amazônica, eles são atropelados, seja pelo contingenciamento orçamentário, mas pela questão climática, seriamente. Agora, sempre quando eu preciso planejar missão de campo, eu tenho que trabalhar com um período de abril, no máximo a setembro, porque eu não ando, eu não me desloco das chuvas e das condições das estradas. Então, eu não consigo. E, consequentemente, as empresas que vão fazer a instalação também não. Ou, às vezes, elas se deparam com que é uma etapa, e por isso que esse cronograma, hoje a gente já devia estar com esses 137 telecentros instalados, hoje a gente tem 23 operando, ainda assim com alguma dificuldade, e eu já vou falar o porquê. A gente tem mais outros 21 previstos para o ano que vem, e os demais ainda no processo mais longo. Aí, isso muito em função dessa logística de atuação na região, que é complexa. Às vezes a empresa prefere pagar muito a ter que voltar lá para entregar alguma coisa novamente, porque vale mais a pena essa postura, por incrível que pareça. Naquela região, em termos de distribuição geográfica, são aqueles municípios, né? Aquilo é o Arco Verde, né? E para quem conhece um pouco da região amazônica, né, e no contexto do Brasil, se eu trouxesse um outro mapa do Brasil aqui, que falasse para vocês da expansão da fronteira agrícola, são justamente aqueles municípios que estão ali no auge do processo de expansão, do desmatamento, em função do avanço da agropecuária. Né? Então, a gente tem, e a estratégia, quando se criou por lei essa operação, é que justamente o nome, né, era o arco do desmatamento, o arco de fogo, mas que trouxesse uma outra perspectiva, que não fosse só do monitoramento e controle, da fiscalização, que ela é fundamental e ela tem acontecido, né, mas que você precisa, além de falar para o cara que ele não vai desmatar, dar oportunidade, outras, produtivas, de inclusão dessa população. Então, os telecentros, o Sensipan participa dessa seleção pública, que foi liderada, né, lá pelo MP, pelo MCT e o MC em 2010, e tem esse processo acontecendo aí ao longo desses últimos 3 anos de instalação, e hoje pensando esses espaços como espaço para uso geral da internet. Afinal de contas, as pessoas gostam de acessar o Facebook, né, gostam de ter um contato estabelecido nas redes sociais, e isso eu vi, inclusive, no próprio Parque Nacional do Xingu, realidades bem diferenciadas. A gente tem
São 4 telecentros dentro do próprio parque sendo instalados e que a comunidade indígena não tem efetivamente nenhum outro meio. Um pouco mais acima, montantes do próprio rio Xingu, você já tem, por outros programas da FUNASA, tablet, o uso do computador e, enfim, internet disseminada numa realidade completamente oposta do que a parte ajusante. Mas, além desse uso, então, a disseminação desse acesso a cadastros e programas públicos, por isso o diálogo da ferramenta, aí, não só da educação à distância, mas de todo esse ferramental para a disseminação de políticas públicas na região e outras finalidades, né, de cursos, capacitações em gerais e aquilo que a Alcipan ele compete de uma forma mais específica, que são as geotecnologias, né, e análise do espaço geográfico. Próximo, por favor. Em relação ao Incluigel, ele é um projeto, ele tem esse nome fictício. Ele foi desenvolvido na cidade de Lábrea, num primeiro momento, e hoje ele já também foi replicado em outros municípios do Amazonas presencialmente, tá? Ele falando presencialmente, mas ele está num processo também de incorporação com os seus módulos ali, que são módulos relacionados a palestras ambientais, que a gente tem como parceiro o IBAMA, fazendo toda essa parte de capacitação da legislação ambiental, de fiscalização. Outras instituições, a própria FUNAI também é um parceiro importante nesse processo. Tem um curso que é do software livre de geoprocessamento, que é o Quantum GIS, também aí como ferramenta para análise espacial. Um pouco desse anterior, que é conhecer o território, que aí pega uma parte mais teórica de conteúdos da geografia, da biologia, da ecologia, que são trabalhados com essas populações, porque aí, diferentemente do Cipan Cidade, que foca no gestor municipal, o Incluigel é direcionado para um público em geral. E a experiência de Lábrea para a gente foi muito gratificante, porque além, né, de um público que eu posso envolver desde o adolescente, do ensino médio principalmente, que por meio das atividades lúdicas, dos jogos, que usam normalmente imagens de satélites, recursos que focam na realidade daquela área onde está sendo trabalhado, eu tenho outros profissionais que estão ali, professores das redes de ensino, principalmente público, nesses municípios, participando, e também pessoas que nunca tinham entrado na universidade e que foram para lá. Né? E isso é muito bonito. Eu lembro quando eu fui no Instituto Federal aqui de Brasília, eu ouvi o pessoal falando do funcionário, o depoimento de alguns alunos, e eu pude viver essa realidade em Lábrea também, né? Por meio do Incluigel, um nome fantasia que ele tem, fazer com que as pessoas que nunca tinham entrado na universidade, nunca foram para lá e aprenderam, e no final saíram inclusive fazendo seu mapinha, por mais simples que fosse, por mais, enfim, conhecendo um pouco mais da sua região, que é o foco principal para ajudar no processo de conservação dessa região, da preservação dos recursos e de capacitação da sociedade que ali vive também, que foi o foco desse projeto desenvolvido presencialmente, que hoje os módulos estão sendo desenhados para serem ofertados à distância via o nosso portal operacional. Próximo, por favor. Essa capa aí, que é a capa do livro, que traz, se vocês forem olhar bem de perto, e depois quando forem manusear o livro, traz formiguinhas ali atuando, é um pouco da nossa história dessa rede. Né? Isso começou comigo, o Fernando, na época, era o nosso diretor de produtos, hoje ele está numa outra atividade na SPU, né, de Patrimônio da União, na Secretaria de Patrimônio, e eu permaneço no Cipan tentando, né, com essas outras todas as formiguinhas que fazem parte dessa rede, que nesse primeiro momento, né, do nosso encontro ano passado, a gente teve a oportunidade de dialogar com pessoas como, por exemplo, um professor da Unicamp, que aí a gente reuniu experiências não só atuando na Amazônia, como o Navega Pará, que é desenvolvido pelo governo do estado do Pará, que também
leva a infraestrutura no primeiro momento, para depois levar a capacitação, para manter esse envolvimento com as prefeituras municipais, mas professores como esse da Unicamp que trabalha com rádios comunitárias. Então a gente vê uma outra linha de ação, né? Bom, eu não consigo, eu não tenho internet, eu não tenho o espaço, eu não tenho, mas eu tenho a rádio, que funciona absurdamente. Na região amazônica, você quer fazer sucesso com qualquer coisa que você vai levar no município, anuncia na rádio comunitária, porque você vai ter o público participando. Então, são caminhos que a gente começou a encontrar por essa própria constituição da rede, e esses relatos de experiência foram consolidados nesse livro, que eu trouxe alguns exemplares, mas eu tenho também ele em PDF, né, para disponibilizar para quem quiser, e para a gente revelar aquilo que está embaixo ali, das formiguinhas, uma imagem de radar, revelando que por baixo dessa cobertura vegetal que parece tão homogênea, principalmente para quem vai para lá sobrevoando, né, a Amazônia, que parece ver tudo como igual, que é bem diversificada, biologicamente, ecologicamente e humanamente também, absurdamente diferente e muito rica. Por fim, gargalos hoje, né? A gente veio desenvolvendo ao longo desse processo esses projetos e essa atividade como com fontes de dependência de financiamento externo, CNPq, a CAPES, as fundações de fomento do próprio Amazonas, mas então a gente começou a tentar convencer a própria direção do CIPAM que precisa ter uma linha interna de financiamento para bancar e a continuidade disso, né? Então esse diálogo ali com a nova direção hoje está sendo fortalecido, comprou a ideia até por conta, né, de enxergar como esses cursos de curta duração, como a gente também já ouviu falar hoje pela manhã aqui, estão se disseminando, e a abrangência que isso tem galgado, tem se redesenhado, então essa necessidade de não ficar dependente dessas fontes, a limitação de bandas de satélite. O CIPAM tem uma rede de mais de 1.500 antenas distribuídas, que é pouca, mas o pior de tudo é que a gente nem sempre consegue oferecer 1 mega, por exemplo, para cada ponto de antena que a gente tem, porque quem nos atende é a Embratel, que não tem mais para vender, ou não quer vender. Por conta, inclusive, aqui só para ilustrar um pouco dessa complicação, ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? E a Embratel não queria nem renovar o contrato com o CIPAM para a manutenção do que tinha de banda satelital atendendo. Por quê? Porque a Copa do Mundo, né, a possibilidade de novos contratos para a questão da disseminação aí, né, da telecom, para ela era muito mais interessante. Se conseguiu via uma pressão efetivamente governamental. Não é por aí, tem que manter. Então tem essa limitação que ela é fato, ela é física, a gente não tem banda larga, né, não chega ainda nisso. Então tem que lidar com essas questões. E o amadurecimento dentro da instituição de enxergar a EAD como uma ferramenta importante, até mesmo para a capacitação dos nossos técnicos, né? Hoje a gente usa alguns meios, Google, faz videoconferência, faz o Skype, usa várias formas aí para poder fazer, mas esse amadurecimento em termos corporativos, ele também ainda é necessário. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês e me coloco à disposição. Obrigada.